Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Adriana, sou presidente da Associação Unidos pelo Autismo, também sou mãe desse garotinho que está aqui do meu lado comendo Raoni, que é autista não oralizado. Sou bióloga, pedagoga, estou me especializando em autismo, educação especial, em intervenção ABA para autista e deficiência intelectual e tantos outros cursos aí que a gente acaba, né, tendo que se adentrar para entender esse universo peculiar que compreende os nossos filhos, né? E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre os sinais do autismo. Lembrando que o autismo é uma alteração, né, no desenvolvimento dos neurônios e a causa é genética, majoritariamente. Então, nasce autista, tá bom? E levando em consideração essas duas características, os sinais que você pode perceber, às vezes pode já nos primeiros meses já serem bem evidentes, como também pode passar de uma forma sutil e perceber ou na poda neural, que acontece aí por volta dos 2 anos, ou então se percebe mais para frente. Vai depender muito dos profissionais que ele vai ter acesso, né, seja na escola ou algum outro profissional, pediatra, ou outro profissional que ele vá entrar em contato, né, ou os próprios pais, o conhecimento dos pais. Eu, por exemplo, não sabia o que era autismo, só fui ir atrás de um profissional quando meu filho regrediu na voz. Ele falava e aí ele regrediu, ele teve o autismo regressivo, né, que é o que fala. E aí foi isso que eu percebi. E investigando na internet, quando você vê a perda da voz, lá tá lá, no Google, que é autismo. E quando eu fui perceber as características do autismo, que é comprometimento na interação social e comportamento repetitivos e estereotipados, eu vi, não, meu filho é autista mesmo. Então só foi questão de tempo para fechar o diagnóstico dele, não foi rápido, mas conseguimos aí fechar. Então uma das características deles é essa questão da falta de imitação, que a gente começa, né, já nos primeiros meses a imitar através de balbucios, através de acompanhar os pais, de imitar alguns gestos, e você não percebe isso. E quando você vai começar a chamar pelo nome, ele não olha, parece que não está ouvindo, tanto que um dos primeiros exames que é feito é relacionado à audição. E o BER, ou audiometria, para verificar se está tudo certo, né, na audição. E aí você verifica que se está tudo certo, às vezes também pode estar comprometido, mas o autismo também pode ter uma condição coexistente, né, a audição. Não tem nada a ver uma coisa, né, com a outra. Pode continuar sendo autista mesmo tendo problema com a audição, tá? Ele tem um atraso verbal, ou não verbal, ou ele não consegue fazer gestos, né, da forma adequada como forma de comunicação. E também, mesmo que fale, às vezes ele tem uma fala comprometida, né, é uma fala paragmática, que não tem começo nem fim, não consegue manter um diálogo, não consegue falar uma frase pronta, e isso também é uma das características. Tem a dificuldade na atenção compartilhada, por exemplo, você pega e fala assim, olha filho, olha a pipa no céu, olha o avião, você mostra com o dedo, ele olha só no final do seu dedo, ele não consegue acompanhar lá a pipa. E às vezes você olha para uma coisa e ele não acompanha o seu olhar. Tanto que uma das outras, uma característica extremamente importante para requisitos para leitura, inclusive, é você falar assim, acompanha o meu dedo com os olhos. Se ele não conseguir acompanhar o seu dedo, dificilmente ele vai conseguir ler. É uma das características também importante para requisitos para leitura. E eles têm essa dificuldade de atenção compartilhada. Alguns autistas têm atraso motor, né, ou eles não engatinham, vai direto para andar ou não rasteja, eles vão pulando algumas etapas, tá? Ou tem dificuldade motora mesmo. Eles têm uma preferência por luzes, reflexos, movimentos repetitivos. Às vezes eles passam horas olhando as mãos, as mãozinhas, alguns movimentos, né, que tem imóvel, alguma luz refletindo, alguma cor, algo nesse sentido. Eles passam horas ou girando rodinhas, né? Esse movimento de girar, isso não quer dizer que eles brincam de forma usual, porque você tem um objeto, você pode brincar de qualquer jeito ele, mas também brincar com a forma
com aquilo que aquele objeto foi criado, com a função que aquele objeto foi criado. Mas além daquilo, você pode brincar de outras coisas, porque a sua imaginação, ela está aí para isso. Mas eles, às vezes, só gostam de fazer aquilo. Gostam daquele brinquedo para fazer exatamente aquilo. Por exemplo, girar as rodas. A exploração, né, que é essa exploração atípica do objeto. Costumam ter assim comportamentos extremos, ou é extremamente calmo, ou é extremamente irritado, ou muda de humor com uma certa facilidade, mas não é questão de ser bipolar, pode até ser que seja, mas é questão também de da questão de desregular, a questão sensorial. Às vezes você fala alguma coisa. Eu ouvi, por exemplo, a história de uma autista adulta, Carol, que falou que a mãe dela ia fazer brócolis. E ela falou assim, tudo bem, então ela estava esperando brócolis. Aí chegou na hora do almoço, não tinha brócolis, ela não fez e não avisou. Então ela entrou numa crise exatamente porque ela tinha falado que ia fazer, ela esperava ter o brócolis e não tinha o brócolis. Então tem muita questão. Esses dias, por exemplo, meu filho, ele gosta muito de ovo. Aí ele tava querendo comer ovo, só que ele não, eu percebi depois, né, que eu ouvi aí uma fala falando que eles não têm noção às vezes de quantidade, mas sim de saciar. Então ele queria comer ovo, comer um, dois, três, quatro, cinco, e eu tava ali preocupado nessa quantidade. E ele queria só se saciar. Então essa questão assim mudou e desregulou por conta disso. Tá? A falta de flexibilidade mental, né? Esses rituais que eles têm de manter a rotina, né, de manter engessado esse ritual, como se fosse uma previsibilidade para que eles possam ter essa segurança. Então é muito isso, a troca de vocalização às vezes não acontece, né, você fala uma coisa, ele não repete, né, e também a pouca reação de mudança de expressão. Você fala, feliz, você está feliz? Contente? Faz o rosto de contente, de triste, de animado, desanimado, de bravo. Eles não sabem fazer. E às vezes quando eles estão num diálogo, você dá risada, ele fica olhando para você porque ele não consegue identificar esses sinais. Então isso também é um dos sinais. Eles não conseguem entender, né, o contexto. Eles não conseguem entender as entrelinhas, as ironias. Né? Isso também é um comprometimento no que nós chamamos nos neurônios espelho, que trabalha essa questão da imitação, de se colocar no lugar do outro, na questão de se fazer, de entender a intenção do outro mesmo. Isso tem a ver com os neurônios espelho. E eles têm também esse comprometimento. Por isso que tem essa relação muito forte, né, na questão dos neurônios espelhos, que é extremamente importante para nós. Você pode ver, por exemplo, se você abre a boca, você pode olhar do lado que a outra pessoa, se ela estiver ali observando, ela também abre. Isso também é uma resposta dos nossos neurônios espelhos. E eles não têm isso. Você pode observar que eles não fazem isso. Eles não têm essa habilidade, né? Ou têm essa habilidade bem escassa, né? Com uma proporção bem inferior do que eles necessitariam para que conseguisse se comunicar bem. Então é isso, gente. Esse é um dos sinais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Siga nas redes sociais, curte a nossa página e o próximo assunto será sobre o diagnóstico e também vou falar sobre o tratamento, tá bom? Um abraço e até mais.